Olá, tudo bem com você? Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Como curar os traumas do passado. Quais são os percursos, quais são os recursos, quais são as possibilidades e o que a gente pode fazer para curar um trauma que está aí, machucado, guardado dentro de você e te fazendo sofrer. Claro que eu falo aqui de uma posição de psicólogo, mas eu quero trazer uma reflexão e explicar para você, mesmo sem o conhecimento da psicologia, como que funciona tudo isso, como que a gente pode interpretar os traumas e como a gente pode movimentar para que tenha uma saída, uma cura, uma resolução, seja através de um trabalho terapêutico ou não. Há essas múltiplas possibilidades. Então, vem comigo que a gente vai entender como a gente pode lidar melhor com esses traumas. Primeiro, eu quero que você entenda o que é um trauma psicológico. E aí a gente tem que realmente se afastar de qualquer estereótipo ou julgamento e entender que para cada pessoa o trauma pode significar algo específico ou coisas específicas podem se tornar um trauma que às vezes para outras não se tornam. Ou seja, o trauma não é um evento específico, não é acontecer isso ou aquilo. Em geral, o trauma é um grande movimento psicológico que aconteceu que machucou aquela pessoa. Ou seja, um evento psicológico que agrediu, que interferiu, que trouxe sofrimento de uma forma intensa para aquela pessoa em determinado momento e que isso acaba ficando registrado e com uma capacidade de força que recorrentemente fica lembrando, sentindo e ao longo da vida perpetuando de certa forma em si a ocorrência daquele evento. Então, não é necessariamente uma situação, pode ser uma época de vida, um contexto vivenciado que durou algum tempo, pode ser sim um fato específico que aconteceu em um momento específico, mas o trauma tem essa subjetividade muito individual para cada um. Isso é importante para a gente já entender do que a gente está falando. Também, muitas vezes, a ideia de que os traumas falam sempre da infância, mas não necessariamente. A gente está falando de traumas do passado porque, naturalmente, é algo que aconteceu em algum momento anterior a esse que nós estamos, mas não necessariamente de uma infância. É muito variado a possibilidade do trauma ocorrer na vida já adulta ou na infância, porque há elementos diferentes nas constituições das pessoas nesses diferentes momentos da vida que podem constituir que algo se torne um trauma ou não. Por exemplo, algum acontecimento pode acontecer enquanto alguém ainda é criança e talvez por ela ser criança, ela ainda tem muitos poucos recursos psicológicos para lidar com uma situação e acaba então realmente tendo uma carga emocional sobre aquilo muito densa, muito pesada. Então assim, a gente vai crescendo, vai vivenciando as situações das nossas vidas e nós entendemos que quando alguma coisa acontece, mais ou menos às vezes a gente já sabe como reagir, como se defender, como raciocinar, como refletir sobre a vida, a modo que aquilo seja no mínimo atenuado. Agora, uma criança não tem essa capacidade ainda está descobrindo o mundo ainda num estágio muito inicial. E aí vivenciar algo muito feroz no sentido emocional pode ser assim, sem defesa alguma, e aquilo afetando ela muito intensamente. Ao mesmo tempo, pode ser também que um trauma que aconteça com uma criança, talvez até pela ingenuidade que ela tem, ou seja, não poder ou não ter a capacidade ainda de interpretar situações de um modo profundo, faça com que ela nem perceba aquilo que aconteceu de forma tão traumatizante assim, até pela sua inocência. O que talvez então, ocorrendo com um adulto, que já tem um olhar de mundo, uma interpretação de mundo, ele olhe e pelas interpretações que ele já adquiriu na vida, ele se assuste muito com aquilo e aquilo realmente se torna um momento traumático, uma situação traumática. Então veja que não há a determinação de que momento da vida isso aconteça. E é importante a gente ter isso, entender tudo isso, para que a gente valide e dê o devido respeito aos nossos traumas, aos nossos machucados, e não fique achando que é uma bobagem reagir ao que aconteceu lá atrás ou mais no presente, porque toda dor é validada e todo trauma deve ser respeitado e entendido dentro do seu contexto. Então, o que a gente pode fazer para entender como que a gente cura isso, como que a gente movimenta? É o que a gente vai pensar agora. Para começar, o trauma nunca será curado através do esquecimento. Ou seja, a ideia primária de esquecer algo que aconteceu como ideia de cura, ela é uma defesa mais assim, espontânea do nosso corpo, da nossa psique, do nosso pensar, porque a gente presume que quando eu excluo esse evento da minha memória, ou seja, eu me distraio, o efeito dele cessa. De fato,
No primeiro instante, ele cessa, porque a gente para de pensar e começa a reagir ao que está na nossa cabeça, e isso pode trazer um resultado imediato. Porém, existe algo dentro da gente que chama inconsciente, que é onde está guardado informações secretas que a própria psique guarda ali nesse baú, uma espécie de cofre de segurança máxima, que, olha, eu guardo, escondo isso aqui porque se aparecer, pode ser que seja difícil, pode ser que seja delicado, ou seja, um movimento de defesa, colocar coisas escondidas no inconsciente. Então, quando você passa a esquecer, não significa que aquilo foi diluído, mas sim que passa a fazer parte de uma parte interna sua, que é o inconsciente, que ainda assim exerce influência, mas de maneira indireta aos seus atos. Então, imagina quando as pessoas têm sensações que elas não sabem muito bem de onde vem, ela age de uma maneira, mas ela não entende muito porquê, eu não sei porque eu faço isso, não sei porque eu faço aquilo. Tem uma série de conteúdos inconscientes, os conscientes também, mas os inconscientes estão ali muito tendenciando que alguns comportamentos aconteçam para lá ou para cá, e aí eles estão em atuação. Então, esquecer não significa nada, e sim movimentar aquilo que abriga o trauma, aquilo que fala sobre o trauma. Como assim, Vitor, movimentar? Sim, mexer neste fato, mexer nessa memória, mexer neste acontecimento. E aí que está a maior dificuldade das pessoas de encararem os traumas, porque a gente tem que ir ferida dentro. Então é isso, assim, machucou, jogar o remédio que arde, não quero, deixa aqui e tal. Não, é preciso jogar. Então é hora da gente mexer nesse machucado, por mais que doa, por mais que seja dolorido, mas para o seu bem-estar de longo prazo, a gente precisa mexer nisso e atenuar esse trauma da sua vida. E aí que nós entendemos que algo terapêutico precisa ser feito. Pode ser profissional? É ótimo que seja, né? Através da psicoterapia, através de uma consulta com até psiquiatra, mas normalmente através contínuo da psicoterapia. Mas qualquer tratamento terapêutico que construa em você a possibilidade de trabalhar esses conteúdos vai ser válido. Então, dando exemplos bem simples, pode ser que as pessoas se curem ao longo dos anos porque elas passaram a se dedicar a algumas atividades da vida dela que fazem ela ter contato consigo, com seus conteúdos, e que isso propõe a reflexão para elas. E são coisas simples. Por exemplo, imagine uma pessoa que passou a se dedicar na vida à jardinagem, vamos supor. Então ela vive na sua rotina uma constante, claro, uma jardinagem que ela se propõe a refletir, que seja um momento relaxante para ela, né? Também não é qualquer modo de fazer jardinagem, mas é um exemplo básico para dizer assim, ela está no processo terapêutico, que ali ela reflete, ela sente, ela pensa, e aquele instrumento, né, mexer com a jardinagem, vira só uma ponte para que ela possa acessar isso. Ou esporte, a pessoa começa a praticar esporte e aquilo começa a ser uma fonte dela lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. E talvez esses exemplos que eu estou dando sejam até primeiras atividades que as pessoas façam para depois ir para uma psicoterapia com um profissional um pouco mais preparada, um pouco mais pronta para encarar esses conteúdos e aí sim fazer um trabalho psicoterápico. E como que é então, Vitor, esse trabalho de psicoterapia? A gente vai falar sobre esse tema, claro que a gente vai chegando devagar, organicamente, mas a gente precisa falar e olhar sobre ele. E aí, dentro de uma sessão de psicoterapia, vai sendo um pouco orgânico, né? A troca e as perguntas, o que vai sendo dito. Mas o fato é, a gente quer entender o que passa por ali, como foi, que sentimentos ocorreram, o que aquilo te marcou, como que aquilo te influencia. E à medida que a gente for tendo a consciência, ou seja, trazendo lá de qualquer lugar inconsciente para a consciência e pensando sobre esses fatos, sobre essas situações, a gente também vai pensando juntos como que a gente vai cuidando disso no hoje. Então, que significados novos a gente pode dar? Que forma de pensar que ajuda a gente a interpretar de uma nova forma? Ou olhar mesmo para a nossa capacidade de superar isso, tendo determinadas atitudes, tendo determinados movimentos. E a gente começa a entender, mais uma vez, que não estamos aqui para esquecer nada, mas sim para que aquele evento em si perca o efeito, perca a influência devastadora que pode ter sobre você. É um processo contínuo e de longo prazo. Olha, não importa se em um ano o paciente precisou falar em quase todas as sessões sobre algo, até de forma repetitiva.
Ela é bem-vinda para dizer o quanto for necessário sobre aquilo, até que ocorra um processamento necessário para que aquilo comece a ser diluído. Claro que quanto maior o machucado, pode ser mais denso tudo isso, mais demorado. Às vezes pode ocorrer resistências, a gente voltar um pouquinho, ir mais rápido, ir mais devagar, mas tem que acontecer um mergulho sobre os traumas. Então, se eu tivesse que dar alguma sugestão para você de como iniciar tudo isso na prática, primeiro eu prepararia a vida para ter uma qualidade aqui do meu dia a dia bastante legal, bastante saudável, para que na hora que eu vá encarar algo mais difícil, eu tenha aqui uma base que me sustente. O que eu estou falando com tudo isso? É de fato ter uma saúde física bacana, uma saúde mental bacana, estabilidade dentro das relações que você gosta, né? Promover um lar gostoso, amizades legais, né? Então assim, se o seu corpo está legal, você se alimenta bem, você descansa bem, você faz as coisas que gosta, você tem um equilíbrio entre hobby, trabalho, você é uma pessoa que também se diverte, que tem assuntos sérios, mas também tem assuntos descontraídos no seu dia a dia. Enfim, sabe quando a gente vai montar um prato saudável, que pode ter um pouquinho de gordura, mas tem que ter um pouquinho de salada, coisas saudáveis, coisas um pouco mais fortes, coisas mais fracas? Montar um cardápio dos nossos dias com mais tranquilidade. E aí quando a gente se percebe dentro de uma vida, que por mais, tudo bem, tem os problemas e até os traumas lá, a gente está tendo uma vida equilibrada, a gente está tendo uma vida saudável, a gente fica muito mais preparado para encarar as diversidades, porque a gente vai encarar o que é difícil, vamos encarar os desafios, mas temos toda uma base aqui que está sustentando a dificuldade, que está alimentando, dando combustível à nossa força de encarar essa dificuldade. E aí sim, procurar um processo terapêutico, sim, com um psicólogo, em geral uma vez por semana. Às vezes tem profissionais que preferem fazer mais vezes, mas no mínimo uma vez por semana. E não vá preocupado assim, nossa, mas eu preciso chegar falando, mas eu preciso ficar quanto tempo lá? Calma. O profissional é treinado para isso, ele vai te guiar, ele vai te orientar, você vai sacar e a gente vai indo ao seu tempo. O seu tempo é respeitado e necessário. Lembra que a gente falou que pode repetir quantas vezes for necessário, quantas sessões for necessário? Exatamente, porque se não for no seu tempo, não tem cura, não nos serve, não me interessa. Precisa ser no seu tempo para que tenha um efeito curativo. E aí sim, mexendo com isso, já com esse símbolo gostoso da terapia, de você ter alguém cuidando de você, bom, os resultados vão chegando e o processo natural vai acontecendo de resolução desses acontecimentos. Eu sei, gente, que a gente adora ter resoluções rápidas e fáceis e é o nosso sonho conseguir isso em muitas coisas na vida. Mas temos que entender que se carregamos dentro de nós questões complexas e de longo prazo, bom, as curas também são complexas e de longo prazo. Mas o tempo passa, de todo jeito. Então é importante que você se dê esse cuidado tão valioso que desde um primeiro início já começa a te dar resultados e ao longo do tempo só vai melhorando. Se eu puder te ajudar com mais dúvidas, né, com mais questões, com coisas que talvez eu não tenha falado aqui, comenta aqui embaixo, é um prazer te responder. Também é uma interação muito legal entre todo mundo que assiste o vídeo, começa a comentar, um começa a conversar com o outro, isso é muito gostoso de ver. Eu fique bastante à vontade, que eu puder ajudar, estarei por aqui. E agradeço muito por ter visto, espero que tenha ajudado até então. Eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um super beijo.